Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. O programa Oitavo Dia está de volta e nós estamos encerrando uma proposta de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Nós sabemos que 8 programas que nós já falamos disso, né, Padre Paulo, é muito pouco para a profundidade que é, para a beleza que é essa catequese do Papa João Paulo II. Então, vamos relembrar um pouco tudo que nós já abordamos aqui, para que a gente possa levar para as pessoas, deixar aí esse gostinho das pessoas buscarem a própria catequese, estudarem, porque ela tem mais de 140, né, que o senhor falou? 129 catequeses. 129 catequeses. Então, assim, pelo menos é algo que eu senti, né, e conversei com meu esposo, da gente buscar esse estudo, né, como casal, como cristão. Então, vamos relembrar um pouco o que a gente já abordou aqui? Sim. O Papa João Paulo II, ele teve esta intuição genial de que, ao olhar aquela frase do Gênesis, que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele olhou para Deus e viu que Deus era trindade, uma trindade de amor eterno. Como é que o homem pode ser imagem e semelhança desta trindade de amor eterno? É somente se ele não for sozinho. E então, o Papa João Paulo II viu que no relacionamento de homem e mulher havia ali uma imagem de Deus. Mas esta imagem de Deus estava impressa fisicamente, concretamente no corpo das pessoas. Ou seja, nós olhamos para o corpo do ser humano e o corpo do ser humano todo ele tem sentido em si mesmo, né? Para entender para que servem os meus ouvidos, eu não preciso de um outro ser humano para explicar isso. Para entender para que serve a minha boca, os meus olhos, minhas mãos, eu não preciso de um outro ser humano para explicar isso. Mas para entender os meus órgãos sexuais, eu preciso de um outro ser humano. Não é possível entender o corpo de um homem se você não pensar o corpo de uma mulher. Não é possível você entender o corpo de uma mulher sem pensar o corpo de um homem. Um foi feito para o outro. Então, o Papa viu nessa realidade do corpo do ser humano, né, uma mensagem para o mundo moderno, para o mundo atual. O fundador da revista Playboy, ele fez uma vez uma entrevista em que ele disse o seguinte, que quando ele não era, quando ele era mais jovem, não era adulto, né, ele foi pouco abraçado, ele foi pouco acariciado pela sua mãe. E ele mesmo diz que exatamente por isso é que ele hoje, né, ajudou a fazer essa revolução sexual com a revista Playboy no mundo inteiro, porque ele foi pouco abraçado e ele recebeu pouco carinho da mãe. E é exatamente aqui que fez ele ir para o sexo da forma como ele vivenciou. Ao ver essa entrevista desse homem, dá vontade de chorar, dá vontade de ter profunda pena e compaixão por ele. Por ver que um homem destruído e carente destrói também a sexualidade dos outros. Então, o que é que o fundador da revista Playboy fez? Ele foi lá na lata do lixo, pegou a sexualidade que estava sendo rejeitada pela humanidade e aquela sexualidade deformada e esfregou na cara das pessoas. Vocês têm que ver isso, vocês têm que ver isso, vocês têm que ver isso. O Papa João Paulo II fez algo oposto e semelhante. O Papa viu que a sexualidade humana tinha sido jogada na lata do lixo. E ao invés de fazer aquilo que o fundador da Playboy fez, de esfregar na cara das pessoas aquela sexualidade distorcida, aquela carência, ele pegou e tentou tirar a deformação da sexualidade humana, olhar o grande projeto de Deus e dizer, gente, nós não podemos jogar isso fora.
Nós não podemos jogar fora a nossa sexualidade, porque ela é uma imagem belíssima de Deus. Ela é uma imagem do grande projeto vocacional que nós temos de Deus. Então aqui que está a riqueza dessa teologia do corpo do Papa João Paulo II. Ou seja, na década de 50, nós temos aí dois homens, 1950. O fundador da Playboy e um bispo polonês chamado Karol Wojtyła, que seria depois o Papa João Paulo II. Os dois viram que a humanidade estava jogando a sexualidade na lata do lixo. Os dois foram à lata do lixo e pegaram a sexualidade. O fundador da Playboy continua esfregando essa sexualidade na cara da humanidade, dizendo: veja, você tem que ver isso, você tem que ver isso, você tem que ver isso. O Papa João Paulo II foi lá na lata do lixo, viu que a sexualidade humana estava toda distorcida, amassada, e tentou desamassá-la e mostrar a beleza daquilo que é o projeto original de Deus e dizer: você não pode jogar isso na lata do lixo, você tem que ver isso, mas não na imagem deformada. Você tem que ver isso no projeto de Deus. E foi isso que nós tentamos ver durante estes programas. Não é? Nós tentamos desamassar o projeto de Deus e ver qual é o projeto de Deus original para o ser humano. Que naquele casamento originário de Adão e Eva, lá no início, na primeira página da Bíblia, nós temos ali um sinal que aponta para um último casamento. O casamento entre Deus e a humanidade, que está na última página da Bíblia, no livro do Apocalipse, onde o Espírito Santo e a esposa dizem: Cristo vem. Vem. Né? Esse anseio, esse desejo pela união com o esposo. Então, vejam esse grande projeto, esse projeto bonito de Deus para com a humanidade. Então, veja só como, de fato, nós temos em João Paulo II uma genialidade, né, e uma mensagem para o homem moderno. O homem moderno está tão focado nessa questão sexual. João Paulo II diz: é verdade, mas isso nos fala de Deus e não do pecado e da depravação. A gente está vendo, Padre Paulo, então, cada um, eu acho que está acompanhando, se encaixa dentro da sua realidade, como solteiro, como casal, a toda essa riqueza. Nós vamos, com certeza, buscar, eu acho que essa é a ideia que a gente está deixando aqui, para que as pessoas procurem a fonte, procurem aprofundar nesse estudo. A gente vai ter isso à disposição no seu site. A gente queria que o senhor explicasse um pouco mais como nós podemos fazer para ir atrás dessa fonte, dessa riqueza. Veja, o site padrepauloricardo.org já tem lá para você os arquivos desta catequese do Papa João Paulo II que estão em português. Infelizmente, no site do Vaticano não estão as 129 catequeses em português. No meu site eu já coloquei aquelas que estão lá à disposição em português. Né? Vamos ver se a gente consegue um trabalho de proporcionar para vocês o texto completo dessas 129 catequeses. Mas aquilo que já está lá no meu site, né, está em 2 arquivos, tem umas 70 catequeses já. Né? Essas 70 catequeses podem ser seguidas lá em português e lidas. Já tem trabalho suficiente, né, para bastante tempo. Vamos ver se a gente consegue traduzir o resto e colocar à disposição na internet para as pessoas conhecerem e estudarem essa riqueza. O que está lá já está à disposição. Né? E como que o senhor orienta que nós devamos fazer com esse estudo? Como nós devemos ler e refletir sobre esse estudo? Bom, as catequeses do Papa João Paulo II são muito ricas. Então, não é algo assim que a gente entenda à primeira vista, né, já imediatamente. Então, no site eu já tenho uma série de palestras que aprofundam o tema.
daquilo que nós estamos colocando aqui no programa Oitavo Dia. Além destas palestras, né, eu penso que eu farei em breve um curso, né, em que as pessoas poderão se inscrever, mediante assinatura, para a gente estudar o texto real, né, um grupo de estudo para essa catequese. Então a gente pode fazer isso daí, né, grupo de estudo para aprofundar isso daqui, porque as catequeses sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II são realmente algo impressionante e é a mensagem do Evangelho para o homem atual. Gente, se o demônio está tão preocupado em destruir a sexualidade, é porque a sexualidade tem algo de divino, algo de muito importante para a nossa salvação, né? O demônio não compra briga à toa. Ele, quando entra numa briga, ele entra porque ele sabe onde é que está o ponto, né, decisivo da batalha. Então, a sexualidade é importantíssima porque Deus é amor. E se nós pervertermos a sexualidade humana, nós estamos afastando o homem desse projeto de amor de Deus, afastando o homem da salvação e, portanto, realizando aquilo que é o desejo do demônio, afastar os homens de Deus. As pessoas podem também mandar perguntas, né, Padre Paulo? Quem estiver acompanhando, vamos lembrar aí o site e deixar o convite, finalizando esse programa, para que acessem, que estudem, que se enriqueçam também. Sim, nós temos no nosso site, todas as semanas, né, temos um programa, um podcast semanal, ou seja, um pequeno programinha de meia hora, em que nós tratamos de assuntos, né, da atualidade, e esse site, esse programa, ele é alimentado pelas suas perguntas também. Então você pode entrar lá em contato. O site chama-se padrepauloricardo.org e nesse site você tem lá, né, uma possibilidade de contato em que você apresenta as suas perguntas. É evidente que o volume de perguntas que nós recebemos é muito grande, não é possível responder a todas, mas só isto já me dá um pouco a pauta daquilo que são os interesses das pessoas, na hora de programar novos cursos, na hora de responder às várias necessidades das pessoas. Então, participe conosco desse site padrepauloricardo.org. Bom, então nós encerramos por aqui, né, Padre Paulo? E desejamos aí que as pessoas consigam viver a sua sexualidade conforme esse projeto de Deus tão belo que Ele tem para nós. Muito bem. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que realmente coloque no seu coração esse empenho fortíssimo de que nós nascemos para amar e que este desejo sexual que nós temos aqui hoje, na verdade, é um sinal que aponta para o grande desejo de Deus. Ele é a fonte de nossa felicidade, é para Ele que nós temos que caminhar, para esse grande matrimônio, essa união entre Cristo e a sua igreja no fim dos tempos. Deus abençoe você e a gente se vê na próxima semana. Então, um ótimo domingo para você e até a próxima semana. Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, de tudo que respira.